A polícia investiga um estupro coletivo de uma menina de 12 anos. 6 adolescentes foram apreendidos pelo crime, outros 2 estão sendo procurados. O crime foi gravado, o vídeo circulou nas redes sociais. Roberta vai trazer mais detalhes para a gente com relação a esse caso, que não é isolado, Roberta. Só nos primeiros 3 meses desse ano, o Brasil registrou mais de 13 mil casos de estupro de vulnerável. Olha a situação dramática que a gente vive. Traz para a gente, então, o detalhamento desse levantamento, Roberta. E o que sabemos sobre esse caso chocante, mais um que chega aí do Rio de Janeiro. Carol, dados que a gente tem que são oficiais, né? Mas a gente também sabe que tem muita subnotificação, né? Situação que não é denunciada pelas vítimas. E esse caso que veio à tona agora, nos últimos dias, de uma menina de 12 anos, gente, em Campo Grande. Ela caiu numa emboscada que foi armada pelo namorado dela. Ao todo foram 8 adolescentes envolvidos nesse estupro coletivo. 6 deles já foram apreendidos, tem 2 ainda que estão foragidos. Uma situação que aconteceu no final de abril, veio à tona agora. Um deles vendeu o vídeo pela internet pelo valor de R$5. Eles estavam comercializando isso na internet. Nos vídeos também, eles se vangloriam do que eles tinham acabado de fazer. E essa menina que foi vítima é de 12 anos, né, uma criança praticamente, né? Esse não é um caso isolado, como a gente estava falando, e claro que não é, infelizmente. E a gente tem um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública que traz esses dados mais oficiais, né? Mas, como eu comentei e volto a ressaltar, tem muito caso que não é denunciado. Nos últimos 3 meses, de janeiro a março, só deste ano, foram 13.462 ocorrências. Isso dá uma média de 150 estupros de vulnerável por dia. Muita coisa, né? Esses casos triplicaram em 10 anos, gente. A gente tem aí o comparativo de 2015 para 2025. 2015 foram 19.400 casos de estupro de vulnerável. Em 2025, isso subiu para 59.300 casos. E aí, infelizmente, tem um ranking. Nesse ranking, o Rio de Janeiro não aparece, não teve os dados divulgados do Rio. Mas quem está no topo do ranking desses casos é São Paulo, com 12.239 ocorrências, seguido do Paraná, 842 ocorrências. E aí sim, o Pará, 4.722 ocorrências. E para a gente também entender a questão de gênero nisso tudo, mais de 50 mil vítimas em 2025 eram meninas. Hoje, gente, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A gente está em meio ao Maio Laranja. E aí, mais uma vez, veio um caso de estupro coletivo de uma criança, uma adolescente, né, uma pré-adolescente, uma menina de 12 anos, que aconteceu em Campo Grande, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Tem 6 menores que estão apreendidos, 6 adolescentes estão apreendidos. Ainda tem 2 que estão foragidos, foram 8 ao todo. E infelizmente essa menina, ela estava confiando ali no namorado dela, que de acordo com as investigações da Polícia Civil foi quem armou essa situação, que foi filmada, foi gravada, foi compartilhada nas redes sociais. E aí, infelizmente, esses números, né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que este não é um caso isolado, e só de janeiro a março deste ano a gente teve aí 13.462 ocorrências, uma média de 150 casos de estupros de vulnerável por dia. É um número extremamente alarmante. E aí também mostra que em 10 anos, né, na última década, esses números triplicaram. Isso mostra um aumento muito considerativo, muito significativo, muito considerável. Em 2025 foram 59.300 casos. E infelizmente tem também o ranking dos lugares em que isso mais foi denunciado, eu volto a ressaltar, porque a gente sabe que tem muito caso que não é denunciado. E aí no topo do ranking está São Paulo, com 12.239 ocorrências. É uma tristeza, né, Carol? Infelizmente, mas muito necessário a gente falar sobre isso para poder conscientizar, né? É crime.